Muito bom dia! Nós estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Evidência. E neste sábado vamos falar de um assunto muito importante, sobre a saúde do trabalhador. Um mês que a gente traz a conscientização do quão importante é que o ambiente de trabalho seja salutar, ou seja, que você tenha saúde para trabalhar, para exercer a sua profissão. Fica conosco que o programa está incrível e muito obrigada pela sua audiência. Todo sábado você conectado aqui na TV LW, afiliada da TV Nova Nordeste. É sempre muito bom entrar na sua casa. Muito obrigada e fica comigo que o programa vai ser daquele que você vai dizer, poxa, valeu a pena eu parar para assistir esse programa como sempre. Fica comigo. Abril Verde, preconizado pela Organização Mundial de Saúde como um mês também de falarmos sobre a conscientização da saúde no ambiente de trabalho. E para isso nós estamos com dois professores da Faculdade de Medicina do Sertão para discorrer sobre esse tema que é tão importante para você que está aí em casa. Já começo lhe agradecendo por mais um sábado de manhã começar o seu dia comigo aqui no programa Saúde em Evidência. Quero receber e agradecer o convite, professora Elana Serafim. Seja muito bem-vinda, professor Fábio Souza. Seja muito bem-vindo, a casa é de vocês, o nosso estúdio é para vocês e vamos hoje transitar sobre esse assunto que é tão relevante para a nossa sociedade. E eu já começo perguntando, o que é saúde do trabalhador? Bom dia a todos. É muito importante a gente estar aqui abordando esse tema, porque saúde do trabalhador é como nós estamos nos sentindo no nosso ambiente de trabalho. Porque todos nós temos que trabalhar, o trabalho ele vai dignificar o homem e, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha, a gente tem condições também de sustentar nossa família, de ter condições de conseguirmos conquistar aquilo que nós queremos. E quando a gente pensa em saúde do trabalhador, é pensar se naquele ambiente que a gente está trabalhando, nós estamos nos sentindo bem. Se naquele ambiente que nós estamos trabalhando, existem condições para que a gente consiga exercer nossa atividade, seja uma cadeira adequada, seja material e recurso humano adequado, seja colegas de trabalho que você não tem uma dificuldade em si de se relacionar com ele, seja ter equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, uma luva ou uma bota, no caso dos pedreiros, pessoal da construção civil. Seria dar condições para que você execute sua atividade, você esteja emocionalmente bem e fisicamente protegido para não adquirir alguma doença ou algum agravo relacionado ali àquele momento da atividade. Essa é a saúde do trabalhador. E eu quero que você que está aí em casa, nos assistindo, acompanhando aqui o programa Saúde em Evidência, já comece pensando, refletindo, se colocando neste lugar de trabalhador ou você que está aí também em casa nos assistindo na condição de empregador, porque, professor Fábio, tem as duas faces. A gente fala de saúde do trabalhador nessa perspectiva do trabalhador, mas também na perspectiva do empregado, do empregador. Muito bem colocado, Catarina. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, as pessoas direcionam direto a palavra para o trabalhador. Só que a gente tem que lembrar que o empregado tem a sua responsabilidade para com a saúde e o bem-estar desses funcionários, ou desses colaboradores, ou desses estatutários, de acordo com a forma que eles são contratados, vinculados à sua empresa. Quando o empregado ele tem uma boa condições de equipamentos, materiais e insumos, isso deve ser preconizado pelo empregador. E o empregador, fornecendo esses materiais e, ao mesmo tempo, cobrando a sua utilização adequadamente, e o funcionário, o empregado, fazendo o uso adequado deste material, ele terá uma produtividade maior, uma produtividade melhor, e assim ganha os dois ambientes, os dois lados. O empregado
que terá seu emprego garantido, porque nós precisamos trabalhar, como disse minha colega professora Elane, e, ao mesmo tempo, as metas que são alcançadas pela cada empresa que você constitui, que você executa, que você coloca tira do papel e coloca na prática. Então, ambos somando, há um ganho para ambos, como eu estou repetindo, e essa parte é sempre projetada pelo empregador. Fornecer material de qualidade e cobrar o uso destes materiais. Entendemos, então, que tem, no mínimo, duas vertentes de pensamento que a gente vai estar aqui nessa condição desse programa de hoje, deste sábado. A face do empregador e a face do empregado. Isso implica em direitos e deveres. E quando a gente fala em direitos e deveres, nessa perspectiva de ambiente de trabalho, de saúde do trabalhador, como é que a gente pode levar uma boa informação, uma excelente informação, que é o nosso compromisso com você, sempre aqui no Saúde em Evidência, levar informação, mas informação de qualidade, e a gente quer esclarecer toda dúvida que você tenha sobre a temática saúde do trabalhador, no que tange direitos e deveres. Existe, gente, em cada serviço que a gente trabalha, existem normas regulamentadoras, tá? Então, se você trabalha na área de saúde existem várias normas do Ministério da Saúde, normas internacionais e das próprias instituições, porque uma empresa privada, ela pode criar também o seu próprio regulamento, pedindo que o trabalhador siga aquelas determinações. E, a partir dessas normas, o trabalhador tem um dever de estar cumprindo aquelas atividades. E, ao mesmo tempo que ele cumpre aquele dever, que aí é o uso do equipamento de proteção, alguns locais estão pedindo em relação a você ter sua atualização de caderneta vacinal, que aí essa atualização, ela relembra um pouco, porque existem profissões que têm um risco ocupacional enorme. Quando eu digo risco ocupacional, é que está exposto a adquirir uma doença com maior probabilidade do que outras profissões. Por exemplo, nós profissionais de saúde, se estejam aplicando uma vacina ou fazendo um momento ali uma sutura, o risco de ter um acidente com a agulha ou com algum outro material que a gente cita pérfuro cortante, ele é grande e você tem um contato direto com o material biológico do paciente. Então, esses funcionários, eles têm o dever de estar utilizando o seu material de proteção individual, que é, no caso, as luvas. E quando eles se vacinam, que tem esse dever da imunização, eles evitam, por exemplo, adquirir uma hepatite, adquirir um tétano. Então, é necessário que os profissionais, seja de onde estejam trabalhando, eles tenham e sigam essas normas que são estabelecidas de acordo com o local que você está trabalhando. Se é na construção civil, a questão do chapéu, a questão do colete de segurança a uma determinada altura. Então, cada setor que esteja trabalhando, você tem um regulamento. E quando a gente pensa em direito, aí relaciona-se muito com a questão do direito do trabalhador, que aí vem um aspecto mais relacionado com o setor do ramo em si do direito, tá? Mas, por exemplo, se você é CLT e você sofre um acidente de trabalho ali, você tem direito a ter uma CAT. E essa CAT, no caso, essa certidão de acidente de trabalho, ela vai ser gerada pelaquela empresa, é sinalizada também para o setor de saúde, e essa pessoa pode se direcionar com aquele documento para obter um benefício. Caso o acidente também impossibilite a questão do trabalho, da continuidade da sua atividade. Então, depende muito do setor que você está trabalhando. Mas o dever de todos nós é utilizar os equipamentos, ou individual ou coletivo, para evitar adquirirmos uma doença ou sofrer algum acidente ali no ambiente de trabalho. E o direito é a gente relacionar com os direitos que tem na Constituição, com os direitos que tem na legislação trabalhista. Então, se a gente utiliza os equipamentos, a gente também pode recorrer a um direito que a gente tem caso sofra algum acidente. Professor Fábio, é normal, assim, não é para ser normal, mas é comum, na maioria dos casos, o brasileiro, vamos falar especificamente do brasileiro, que é o país que a gente reside, e o país com quem a gente se comunica, se bem que a gente está nas mídias sociais, a gente já está aí em outros países também, mas vamos falar agora especificamente do Brasil. Nós não fomos educados, ou bem educados, para
exercer o nosso dever. A gente é muito cobrador dos nossos direitos e pouco cumpridor dos nossos deveres. Na prática de vocês, em se tratando dessa temática de saúde do trabalhador, essa métrica funciona também assim? Você colocou um ponto excepcional. A sua pergunta foi muito atualizada e ainda continua dessa forma. Infelizmente, nós temos direitos e deveres. Porém, as pessoas ficam só ou mais puxando para os seus direitos. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de trabalhador, a gente deve exercer nossa função, a gente deve executar o nosso papel para depois cobrar os nossos direitos. Sempre primeiro será o dever, após os direitos. Mas no cotidiano, as pessoas sempre levam para o lado de meus direitos, meus direitos, meus direitos. Quando isso acontece, você está olhando apenas um lado. É aquela velha estigma. Ah, meu patrão está muito bem e eu não estou. Porém, essa estigma tem que ser quebrada. Se o seu patrão está bem, o seu empregador está bem, significa que você está com seus direitos mantidos. E, de acordo com a legislação, fazer devidas cobranças jurídicas, trabalhistas, civil em alguns momentos, mas também a gente tem que executar que os nossos deveres também devem ser cumpridos. Vou citar aqui um exemplo bem claro. Em nossa cidade, em nossa região, nós temos os fretistas. Eu sempre fico observando. A gente vai abastecer nossos automóveis e os bombeiros, os fretistas, eles devem usar os equipamentos de proteção individual. Principalmente entre eles, está a máscara com filtro. Você que está nos assistindo e é frentista, ou tem um filho, uma nora, um genro que é frentista, presta atenção no que o professor Fábio vai falar agora. Porque eu já me entrego. Eles abrem a porta da casa deles para que eu entre todos os sábados, e eu entro e levo os meus convidados. Então, vocês também são muito bem-vindos nas casas que a gente está nesse momento. E eu tenho certeza que aí você conhece, tem alguém na sua família ou algum vizinho que trabalha em postos de combustível e que é frentista. Está ali abastecendo o nosso carro, abastecendo a nossa moto. E eu não sabia de nenhuma medida de proteção, de cuidado com a vida desse trabalhador. Então, já vamos esclarecer. Vamos lá. Então, você que está na sua cidade, observe a partir de hoje, se eles usam essa máscara. É uma máscara comum? Não, é uma máscara com filtro. É uma máscara com filtro duplo. Ela é específica para os benzenos, ou seja, a parte de combustível, as substâncias que estão no combustível. E esse pessoal, eles vão trabalhar, pessoal, durante 25, 30 anos. E eles ficam inalando aquele combustível, não é? O odor daquele combustível, e vira e mexe, eu faço uma pergunta. E aí? Tu tem dor de cabeça à noite? Eles sempre relatam que tem sintomas. Por quê? Porque passam o dia todo, abastecendo, o dia todo que a gente fala é horário de trabalho. Eles passam sua carga de trabalho, não usam máscara. Aí, às vezes, eu faço a pergunta. Tu recebeu a tua máscara? E você pergunta bem baixinho assim, tu recebeu a tua máscara? Não. Aí eles recebem. Recebe? E não usam. Gente, então vem cá, olha para mim de novo. Aqui o bate-papo é bem reto, a gente sempre está chamando, convidando você que está em casa para corresponsabilidade, para a autorresponsabilidade. Eu preciso, e você precisa, primeiro se autorresponsabilizar, para depois haver esse diálogo de corresponsabilidade. Quer dizer, o empregador entrega o material e o empregado não usa. Nessa questão, aí tem dois pontos. A legislação é bem clara. O empregador é obrigado a fornecer o material. O empregado recebe esse material. E é obrigado a usar. É obrigado a usar. E aí vai depender da situação. Se o patrão entregou, está comprovado que ele fez a entrega, ele pode até laudar, passar um laudo que é pedir que a pessoa assine, dizendo que recebeu máscara, boné, proteção ocular, luvas, botas, fardamento, não é? Que entra como EPI. Ele assina, dizendo que recebeu esse material e ele não usa, patrão, o culpado é você ainda. Tem que fiscalizar, então. Tem que fiscalizar. O patrão entregou, ele está com laudo,
mas ele não está cobrando dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Juridicamente, quem vai ser cobrado é o patrão. Então fica aí, se você é empregador, preste atenção, e eu, se fosse você, ficava durante todo o programa, porque o primeiro bloco já começou, já chegou chegando, e assim serão os próximos blocos. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, fica conectado. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta, continuando essa temática que está excelente, mas eu quero te agradecer mais uma vez por me permitir estar na sua casa todo sábado às 10 horas da manhã aqui pela TV Nova, e agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Professor Fábio, no último bloco a gente estava falando sobre a questão dos frentistas, sobre essa questão de empregado e empregador, o empregado fornece o equipamento, e tem uma nomenclatura que eu tenho certeza que a maioria dos telespectadores não conhece, não sabe o que é. O que é EPI, ou o que são as EPIs? EPI é uma sigla que ela é definida como Equipamento de Proteção Individual. Esse equipamento de proteção individual ele é específico para cada função. Então, tem o EPI para o frentista, como falei anteriormente, tem para nós da área da saúde, tem para os trabalhadores da construção civil e assim sucessivamente. Então, cada profissão e cada ação na sua profissão, ou seja, cada função do seu cargo, você deve estar utilizando um determinado ou vários equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos de proteção individual vai fazer com que haja uma proteção
e uma prevenção da saúde do trabalhador. E sempre é de responsabilidade do empregador Sim. em fornecer. Sim. Aí a gente entra agora num questionamento. Como empregador, que é natural que a gente sempre puxe para o lado do empregado. É natural, né? A lei trabalhista, enfim. Mas agora vamos puxar a perspectiva um pouco para a questão do empregador. O empregador, certamente você que está aí nos assistindo e é empregador, tem uma microempresa, tem um empregado, ou você mesmo é o empregado da sua própria empresa, você precisa também se cuidar. A gente está falando de saúde, a sua saúde importa. Mas se você é também um empregador de mais de uma pessoa, de uma só ou mais, ou uma multidão, precisa também de um suporte, de um apoio. E hoje eu queria que a gente transitasse também nessa perspectiva do empregador. Existe um suporte para o empregador, para que ele esteja exercendo o dever dele, cumprindo o dever dele em favorecer todo um ambiente salutar de trabalho, para que de fato a gente fale em saúde do trabalhador agora na ótica do empregador, um suporte para o empregador? Sim, Catarina. Existe e existe em diferentes formatos. Existe via privada, que algumas instituições eles trabalham como consultoria, orientando os empregadores. E existe também no formato também de serviço público, tá? E instituições de ensino também têm esse papel de ensino, serviço e comunidade. Então, vou começar pensando um pouquinho do serviço das instituições de ensino. Por exemplo, as instituições de ensino, como a gente faz parte, que é a Faculdade de Medicina do Sertão, nós temos a possibilidade de divulgar para as empresas que têm o interesse de nos procurar ou para outros órgãos que a gente vê a necessidade de estar realizando atividades educativas com o público em geral, com os funcionários, estimulando que eles utilizem esse equipamento de proteção individual ou que eles busquem outros meios durante as atividades, por exemplo, se tem ajuda à questão do fonoaudiólogo, de como você falar, ou ajuda psicológica, como é que você pode evitar a ansiedade ou melhorar a sua conduta ali perante os colegas. Então, existem alguns projetos que são executados por instituições, como é o caso da nossa instituição. Nós temos projetos de extensão relacionados só com a saúde e segurança no trabalho. Então, como ocorre nessa adesão, no nosso caso? Algumas empresas já nos procuraram, mostraram a demanda que eles estão precisando e nós estamos indo até lá, aquelas empresas, e fazendo uma parceria junto com um grupo de alunos também, que aí a gente consegue inserir os nossos futuros médicos nesse cenário também, com esse olhar de saúde do trabalhador. E tem situações que a gente visualiza nas regiões, como, por exemplo, a gente visualizou o semestre passado a quantidade de acidentes que estavam ocorrendo na nossa região, envolvendo mototaxistas ou os entregadores. E, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho com esse público, estimulando que eles utilizassem os equipamentos de proteção e que, ao mesmo tempo, eles sinalizassem, caso sofresse algum acidente de trânsito, que eles estavam realizando a atividade deles. No caso, estava exercendo a atividade do trabalho, durante o trabalho, porque é importante dos dois lados, a gente prevenir, mas enquanto serviço de saúde também visualizar quais são as áreas que estão tendo um acidente de trabalho. Porque a partir daí são lançadas algumas que a gente chama políticas públicas para tentar minimizar essa situação ou prevenir essa situação. E por outro lado, além das instituições de ensino, a gente também tem os serviços públicos que fornecem também essa parceria. Existe a nível estadual aqui em Pernambuco o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que são os CERESTES. Esses CERESTES, eles têm o apoio técnico-pedagógico. O que seria isso? Seria profissionais ou técnico de segurança, ou um psicólogo, ou um educador físico, que vai até o local, a empresa, e faz uma capacitação junto com os funcionários. Então, existe essa possibilidade do serviço público a nível estadual. E tem a nível municipal e regional também, através das gerências regionais de saúde ou através das secretarias de saúde municipais, que tem equipes de saúde do trabalhador, que eles também podem estar dando esse suporte. Então, vocês aí de casa, que sejam empregadores,
vocês têm diferentes formas. Instituições de ensino, como é o nosso caso, a gente pode estar contribuindo. Vocês têm também o serviço público através da Secretaria de Saúde. Então, a depender do ramo, entra também outras instituições, como o IPA, que é o Instituto Pernambucano Agropecuário, a ADAGRO, a Agência Agropecuária de Defesa Animal. Então, várias instituições. Basta querer, tá? Você querendo que seus trabalhadores cumpram esse dever e exerçam essa questão de direito de proteger a sua vida, tem como ser obtido esse suporte, seja a nível público, seja também a nível particular. Existem diferentes formas. O cerne da questão sempre vai ser a saúde. O propósito desse programa é saúde. Em tudo que a gente vê, saúde, a saúde ela transita em todos os aspectos da nossa vida, na verdade. Então, em tudo que a gente fala, a gente está falando de saúde. Tudo remete à saúde. E quando a gente fala de saúde do trabalhador, você, professora, tocou num ponto importante, que é a questão dos mototaxistas ou dos motoboys, dos entregadores. Porque no próximo mês é o mês da conscientização da conduta no trânsito. E a gente vai estar falando sobre isso aqui também. Existe uma crescente de acidentes de trânsito a partir de mototaxistas ou motoboys, de motoristas de moto. E a gente percebe isso naturalmente no trânsito. Se a gente sair daqui do estúdio agora, a gente vai ver uma chuva de motos e aleatoriamente, né, cometendo verdadeiras barbaridades. Então, é um chamamento também para você que usa moto e que use com responsabilidade, mas que também pense sobre o que a professora Elaine falou, que você passando, né, se houver essa necessidade, tomara que não haja, mas se submeteu a um acidente, né, de trânsito, que você sinalize que você estava ou não em serviço, porque é importante para garantir os direitos, inclusive. Nem só os direitos, gente, é porque assim, tudo que a gente exerce, quando a gente pensa em serviços de saúde, políticas públicas de forma geral, a gente precisa entender qual é o problema da sociedade. Então, a partir desse problema, a gente começa a lançar estratégias para reduzir ou eliminar aquele problema. Então, isso convida você que está aí em casa, nos convida enquanto cidadãos, para que nós comuniquemos, porque tudo hoje é número. Não tem como os órgãos públicos, não tem como eles terem essa métrica, esses números, se a gente não diz. É importante, gente, que sempre informe se aquele acidente ou aquela doença que você está sentindo tem alguma relação com o trabalho. Por exemplo, se costureiras, né? A gente tem vários perfis aqui no estado, já que tem essa abrangência aqui para o estado de Pernambuco, mas as costureiras, elas necessitam ficar muito tempo parada. Então, não vai com banheiro com frequência, então tem um risco maior de ter incontinência urinária, de ter alguma infecção. A máquina ali, durante você está costurando, você corre o risco de ter uma perfuração. Então, municípios que têm esse ramo da confecção, os hospitais, a gente percebe que chegam muitos acidentes com a questão de lesões na máquina. E muito interessante, porque a gente está falando nessa abrangência toda, né? A gente tem polos, como Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Toritama, acredito que Belo Jardim também é referência, acho que sim, Belo Jardim também é referência, e tantas outras... Oi? São Caetano, eu estava querendo falar, modo infantil, é São Caetano, estava querendo lembrar de São Caetano, que são cidades que se movimentam economicamente a partir das costureiras. A partir das costureiras, gente. E isso é importante, Catarina, quando eles sinalizam, porque a partir daí começa-se a pensar a parceria do serviço público com o privado para evitar que esses acidentes ocorram. Então, além disso, por exemplo, pode convidar vocês que vivenciam o serviço de saúde, vocês percebem que a gente tem equipes muito profissionais. Às vezes tem psicólogo, tem nutricionista, fisioterapeuta. Então, nesses casos, quando sinaliza que está tendo acidente, por exemplo, com costureira, ou então aquelas que estão frequentando mais o centro de fisioterapia, são pessoas que estão ali naquela posição determinada, então o município ele vai visar criar uma política pública para ensinar técnicas, por exemplo, de alongamento para você evitar ter aquelas dores constantes, ou
instruir o empregador em relação à questão do manuseio daquela máquina, dar um descanso para aquelas costureiras, ou então tempos determinados para elas irem ao banheiro. Então, existem vários métodos. O que é importante é, sofreu algum acidente durante o trabalho, sinalize que foi durante o trabalho. E, sobretudo, usar os equipamentos de proteção individuais. Isso é de extrema importância, porque se você está se cuidando, você está evitando que ocorra um acidente. Então, a gente percebe que a maioria dos acidentes que ocorrem também existe uma grande percentual que é devido à não utilização dos equipamentos. Negligência mesmo. A negligência profissional. Então, é preciso que também o cidadão perceba essa importância de estar utilizando seus equipamentos de proteção individual. Disse a vocês que o programa de hoje estava muito bom, né? E graças a Deus que você acredita em mim. Então, presta atenção, continua, fica com a TV ligada, vai beber uma água, vai ao banheiro, já que o professor Elane falou da importância de ir ao banheiro. Vá ao banheiro para você não ter uma infecção urinária, mas volte rápido, porque eu volto daqui a pouquinho aí para a sua TV. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Já voltei e estou aqui com um tema que também, muito importante, porque a gente está aqui tentando, na verdade, olhar 360 graus essa temática, para que a gente veja e perceba e compreenda e esteja no lugar de cada personagem envolvido na temática saúde no ambiente de trabalho, saúde do trabalhador. Professor Fábio, a gente terminou o último bloco com o professor Elane falando exatamente da questão de que o empregado, em caso de acidente, ele sinalize que estava no horário de trabalho, estava praticando, exercendo a função dele.
Mas vamos falar um pouquinho de prevenção. Quando a gente fala, eu sempre gosto da perspectiva de falar em saúde, eu sei que vocês também, porque professores na área de saúde, a gente sempre gosta de falar em promoção e prevenção à saúde. Então, nessa perspectiva de prevenção e nessa perspectiva de saúde no ambiente de trabalho, o que é que o telespectador da gente pode ser alertado, pode ser informado neste sábado de manhã sobre como se prevenir, para além das EPIs, equipamentos de proteção, que já foram citados aqui? Em relação à prevenção, vamos pegar nosso exemplo. O nosso trabalho de extensão da Faculdade de Medicina do Sertão, nós fizemos no semestre passado, como a professora Elane já citou, em relação aos mototaxistas no município de Arco Verde. O que foi que a gente observou? Que os mototaxistas da cidade, a gente não foi ao motoboy, a gente foi direto ao mototaxista, apenas aos mototaxistas. E direcionado a ele, a gente observou e instruiu eles em relação aos equipamentos de proteção individual. E, Catarina, a gente ficou abismado com a situação de não usarem o equipamento de proteção individual. E sem contar a falta de conhecimento de muitos, que para muitos, ele achava que apenas o capacete era o equipamento necessário. Eu não sei tu aí de casa, mas eu também achava, até continuo achando, viu? Que era só o capacete. Peraí, então bora. Estou dizendo, minha gente, que o teu lugar, dia de sábado, de manhã é comigo. Não tem outro jeito para você, não. Tem que ser aqui, no Saúde em Evidência. Então não é só o capacete, não? De forma alguma. Os mototaxistas e os motoboys, eles devem usar os equipamentos de proteção individual relacionados à sua atividade. Que, no caso, eles teriam que estar usando cotoveleira, proteção do cotovelo, joelheira, proteção do joelho, um calçado fechado e amplo com segurança até o tornozelo, que no caso a gente pode citar aqui botas, tá certo? Umas botas adequadas para a prática e atividade em cima de um veículo de duas rodas, que é os motoboys e os mototaxistas, além do capacete. Além, a gente cita também que alguns mototaxistas, eles não têm o colete adequado. Por quê? Porque o colete adequado, quando ele é numerado, para quem não sabe disso, significa que ele está registrado e devidamente compreendido dentro da legislação naquele município. Quando você tem um mototaxista que ele não está com o colete, significa que dentro da legislação municipal, ele está irregular. Está irregular. Então, você que está em casa já presta atenção. Quando for pegar um mototáxi, presta atenção no colete. Não está numerado, ele está irregular. Lógico que aí tem as trapassadas da vida, tem pessoas que se utilizam de formas errôneas, para se trabalhar, mas é um cuidado com você. A partir de agora, se você é uma das pessoas, das muitas pessoas que depende para se locomover de pegar um mototáxi, você agora já vai ficar atento ao que o professor Fábio trouxe. Preste atenção se ele está devidamente sinalizado no colete com uma numeração, porque isso indica que ele está regularizado no município. E sem contar que isso traz segurança, não é? Você, ao subir uma moto de uma pessoa registrada e que tem uma numeração, essa pessoa vai ser vista, não é? As câmeras da cidade vão localizar essas pessoas, evitando até outros agravos, como agressão à mulher, violência sexual, roubo, furto, não é? Verdade. Então, isso também evita. Então, veja só, quando a gente fala que eles têm que estar equipados com sua proteção, a gente também tem que estar protegido também. E a nossa proteção é a numeração do capacete, que tem que ser idêntica à numeração do capacete do condutor e da gente que somos passageiros. Outro ponto importante aí, viu, que eu também não sabia, e aquilo que eu não sei eu digo, que é para a gente prestar atenção. O capacete que ele nos entrega, isso? Tem que ter com a tem mesma que numeração. ter a mesma numeração do colete dele. Do colete e do capacete. Entenderam? Sim. Vamos lá. A numeração do capacete e do colete do mototaxista tem de ser igual à numeração do capacete que ele entrega para você. É isso, professor? Isso mesmo. E aí transmite segurança, não é? E agora a gente entra na segunda parte, a questão de prevenção. Aí é um
um processo que deveria ter outro programa. Pode nos convidar. A gente se coloca à disposição. Tem tempo, fica à vontade. Nós, pode professores falar. da Faculdade de Medicina, a gente se coloca à disposição. Que bom. Que é a questão de educação no trânsito. Que, infelizmente, o nosso país, aí a gente vai falar para todo o país, ele é baixa a educação do trânsito. A gente vê ultrapassagens erradas, eles têm uma meta a cumprir financeira, que eles precisam arrecadar mais verba, mais dinheiro, mas, em compensação, eles fazem ultrapassagens erradas, usa da alta velocidade onde não devia, né? A cidade é obrigada a colocar sinalização como quebra-molas para diminuir essa velocidade. E vocês veem que mesmo com esses quebra-molas que tem aí, o índice de acidente aumenta bastante. E se for falar de índice aqui, eu passo a palavra à minha colega Elane, que ela tem os dados. Eu gosto desse programa porque a gente conversa como se a gente estivesse conversando bem aí na sua sala, que essa é a proposta, é que você se sinta muito à vontade aqui com a gente e que nós também nos sintamos muito à vontade entrando na sua casa. Então, já que o professor Fábio passou a bola para a professora Elane, professora, fique à vontade para falar, porque estatística não mente, números não mentem. Meu avô, teu avô já dizia isso, né? Tem muita coisa do avô e da avó aqui nesse programa. A gente sempre está se reportando a eles, porque são memórias afetivas, né, que marcam a nossa vida. E o meu avô sempre dizia que número não mente. Fale em números, professora. Pessoal, é impressionante, assim, a quantidade de acidentes que a gente está observando aqui no estado de Pernambuco. E a gente observa também uma diferença por regiões. Então, por exemplo, se a gente for pensar ali naquela região de Garanhuns, a gente observa que tem mais de 180 acidentes que ocorrem mensalmente, acidentes de trânsito de forma geral, registrados, quando a gente pensa nos dados registrados nas secretarias de saúde. Só que aí esses dados, a gente percebe que em maio, como a Catarina mencionou, a gente já vem com outro mês temático, né, que é a questão do Maio Amarelo, e pensando nele é para tentar reduzir esse índice. É impressionante, gente, que quando a gente realiza, de forma geral, realizada essas ações de prevenção, há uma redução. A gente percebe uma redução de mais de 70 casos por mês que ocorria em determinadas regiões. Então, é grande a quantidade. A gente está falando de 70 vidas. 70 vidas. É enorme, gente. E o principal é, como o professor Fábio comentou, como a Catarina está alertando, é nós termos um olhar, primeiro, pensando na questão do trabalhador, porque além do mototáxi, a gente tem os motoristas, que aí cada trabalho tem uma dinâmica diferente e cada trabalho vai ter um risco diferente e equipamentos de proteção individual diferente. Mas todos eles requerem que nós, cidadãos, a gente utilize formas adequadas de conduzir o nosso trabalho, seja utilizando equipamento individual, seja nos relacionando com nossos colegas, seja utilizando o equipamento coletivo. Então, difere muito do ambiente. E no caso de acidentes, se você tem sua conduta pessoal de evitar que digamos assim, não corra em velocidade não permitida, que respeite as leis de trânsito, esses acidentes vão reduzir. E muitas vidas também serão poupadas de chegar a ter um agravamento ou chegar até a óbito. Então, a gente tem que pensar muito nisso, nós temos que pensar muito nisso em termos de prevenção, de utilizar esses equipamentos e de termos uma postura adequada durante nossas atividades. Na prática, eu gosto muito aqui no programa eu sempre até brinco, né? A maioria dos nossos telespectadores já está com bloquinho e caneta na mão. Porque aqui funciona assim, que eu digo, ó, é uma forma de aprender e de praticar. Porque o brasileiro também, infelizmente, a gente não foi educado na base a anotar as coisas de forma de dar o checklist, o tal do ok. Realizei. Que isso é muito importante para que a gente entenda os nossos avanços, né? Porque a gente é tão cobrado no dia a dia, tão cobrado, é só cobrança, é só meta para bater. E quando você vai dando, eu não sei se você sabe, mas se não sabe, está no canto certo. Porque é aqui no Saúde em Evidência que você recebe informação de qualidade para a sua saúde, primeiramente. Para o nosso cérebro, a importância do ok, do realizei, é um reforço muito positivo. Eu não gosto desse termo, empoderar. Você se apropria da sua capacidade de realização. Então,
se a gente pudesse entender que os nossos telespectadores estão aí em casa, com papel e caneta na mão para anotar já dicas práticas. A gente falou muito em trânsito e eu acho que foi muito bacana porque no nosso estado a questão moto é uma problemática, hoje é uma problemática, a gente pode tratar dessa forma, mas para além do trânsito, se a gente puder falar de uma forma generalista agora, quais seriam as dicas práticas para agora o empregado? E depois a gente falar de dicas práticas para o empregador. Como é que eu, na condição, e quando eu falo eu estou falando com você aí em casa, viu? Como é que o meu telespectador aqui, ele pode, a partir de hoje, na prática, identificar, para ficar fácil de ele perceber se o ambiente de trabalho dele está de acordo, para poder ele dialogar, não é brigar com o patrão não, viu, minha gente? Tá? A gente não está incitando confusão não, pelo contrário, a gente quer paz no ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho totalmente saudável, mas para que esse trabalhador ele tenha em mente, se a gente pudesse fazer uma lista básica, que lista seria essa? Eu acho que o primeiro é como eu estou me sentindo ao chegar no trabalho. Porque se eu estou chegando no trabalho feliz, se eu estou chegando no trabalho sem ter essa sobrecarga de não querer estar ali, então o primeiro passo já está bom, tá? Primeiro passo. Segundo passo, no meu ambiente de trabalho, aquela atividade que eu tenho que executar, eu tenho condições de executar ela? Se eu preciso, por exemplo, tratar com um cliente, eu tenho a possibilidade de conversar com ele adequadamente, eu tenho que estar gritando porque tem uma parede que está fechando e ele não consegue me ouvir, uma parede de vidro, por exemplo. Então, eu tenho condições de chegar lá? O outro ponto, eu tenho condições de exercer minha atividade sem ter o risco de ficar doente? Se no caso, por exemplo, o pessoal que é da limpeza, eles têm condições de estar utilizando luva ou tem botas para tocar naquele material ali e não se contaminar? Então, se eu penso no meu psicológico, estou me sentindo bem, se eu tenho condições para exercer minha atividade, se eu tenho condições de equipamento, são 3 pontos que eu já sei que mentalmente eu vou estar bem, eu vou estar fisicamente em um ambiente adequado e vou estar protegido de evitar acidente. Eu acho que são esses 3 pontos que já servem de alerta para o funcionário, para o empregado. Excelente. Existe uma pesquisa da Oxfam e do Datafolha que diz que 28% dos brasileiros está satisfeito com o seu trabalho. Você estava falando aí desses tópicos e eu questiono, eu lanço aqui para nós, para que nós pensemos junto com você que está aí em casa. Será que você está no lugar certo? Será que você está feliz com o que você faz? Porque o primeiro tópico que a professora Elaine falou foi como você chega no seu ambiente de trabalho. Você chega animado para executar suas funções? Porque isso tem muito a ver, dialoga muito, né, professor Fábio, com o que eu faço. É realmente, de fato, o que eu amo fazer ou eu faço só porque eu preciso do emprego? Isso traz um impacto muito grande, não traz? Isso é muito importante. A questão financeira, né? Todos precisamos. Todos nós precisamos. Né? Eu costumo até dizer em sala de aula que quando você está insatisfeito com o seu emprego, você tem uma opção, que é continuar estudando, a conseguir outro emprego e sair daquele anterior. Infelizmente, a gente não pode sair do que a gente não gosta, porque as contas continuam chegando. O boleto chega toda hora. O boleto continua chegando, o cartão de crédito continua chegando. Mas que você não se sente satisfeito, aquele recurso financeiro que você está ganhando ali, lá na frente, anos depois, você vai gastar, porque você vai adoecer. Se você não está satisfeito com o seu local de trabalho, se você não está satisfeito com a sua atividade, a remuneração não vai ser suficiente. Você tem que fazer algo que seja compatível, ambos, o recurso financeiro, o ganho financeiro e a satisfação do trabalho. A professora Elaine colocou muito bem os 3 pontos e isso é essencial para a vida humana. A gente está bem entre os nossos.
Se o serviço não causa esse bem, você deve se afastar dali, porque a doença vai chegar. E aí vai terminar gastando dinheiro mais na frente, né? Então, deixa de fazer agora o que talvez nem precise de investimento financeiro, porque cuidar da mente, por exemplo, é também estudar. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para o último bloco deste sábado do programa Saúde em Evidência. Eu sei que você já está lamentando, assim como eu também estou, mas naquela expectativa que no próximo sábado o nosso encontro está marcado às 10 horas. Então, obrigada por estar conosco até agora. E esse último bloco, ó, vamos fechar com chave de ouro. Quero te agradecer por ter ficado comigo até agora e quero agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Clínica Santa Margot. Suponhamos que eu ou um colega de trabalho sofreu um acidente. Qual o caminho? Porque você que está aí em casa precisa saber. Assim como a gente aconteceu alguma coisa, liga para o 190 para a polícia. Aconteceu um acidente de trabalho. Qual é o caminho que eu, como colega de trabalho, ou eu, como sujeito, percorro para que as medidas necessárias sejam tomadas? É muito pertinente a sua pergunta e será seguir um fluxo. Para cada acidente que acontecer, tem um fluxo específico. Vamos focar na saúde. Vamos focar no funcionário, no profissional da saúde. O profissional da saúde, ao executar seu serviço,
seu procedimento, ele entrou em contato com fluidos corporais do seu paciente. Sangue, ele se perfurou, então ele deve sim seguir uma sequência. Esse profissional, ele imediatamente ele deve ser atendido pelo médico, onde será feita a primeira consulta médica desse funcionário e registrar esse acidente de trabalho, porque foi um acidente de trabalho. Ao registrar esse acidente de trabalho, que é o CAT, ele será encaminhado a um local específico, que aqui em Arco Verde, como também todas as regionais de saúde têm, que é o CTA-COAS, Centro de Testagem e Aconselhamento. Ao se deslocar para esse setor, que funciona, infelizmente, apenas de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados é fechado, mas aí você fica nas unidades regulamentadoras, que é os hospitais regionais. Então, repetindo, se você sofreu um acidente com pérfuro cortante, você vai se direcionar ao médico daquela unidade. E se for na regional, em Arco Verde, Garanhuns, Petrolina, Salgueiro e assim sucessivamente, você vai ao CTA-COAS e lá você vai fazer a testagem. Se você foi contaminado e se foi acometido com aquela doença daquele determinado paciente. Caso isso tenha acontecido, ele será tratado, né, por um infectologista que tem nessas unidades. E caso seja de cidades circunvizinhas, ou seja, vamos dar um exemplo aqui de Arco Verde, as cidades como Pedra, Venturosa, Lagoinha, ou seja, tem que se dirigir à regional, que é um hospital regional, ou o CTA, hospital regionais, durante sábados, domingos e feriados. E o CTA-COAS durante a semana ou em horário de trabalho. Perfeito, então. Então agora você já sabe o caminho que, em acontecendo um acidente de trabalho, você sabe como percorrer esse caminho. Vou abrir para os dois agora, tá? A gente está finalizando o programa, estamos no último bloco. Na perspectiva agora do empregador, a gente deu dicas para os empregados, né, de como perceber se aquele ambiente ali está de acordo com os deveres e direitos. Mas na perspectiva agora do empregador, se a gente pudesse colocar um checklist também, topificar ali, que tópicos seriam esses para o empregador que está nos assistindo, ele, opa, eu estou falhando aqui, opa, eu posso melhorar ali. Nós discutimos, acho que no primeiro bloco, um pouquinho, mas assim, vamos pensar no empregador. Primeiro, a gente viu que tudo é meta no Brasil, não é isso? Todo ambiente de trabalho que é meta. Eu vou ver como é que está a minha produção, mas baseado na minha produção, eu tenho a questão dos recursos humanos. Meus empregados, eles estão sendo afastados, estão entregando atestado por quais causas? Porque a partir dali, eu começo a observar também quais são a incidência que a gente diz, quais são os casos que estão surgindo naquele ambiente de trabalho. Isso já é um ponto a se observar, tá? Primeiro, produtividade caindo. Segundo, observando também a questão dos afastamentos ligados ao recurso humano. O terceiro ponto, assim, que está associado com as normas que a gente observou, é sempre observar, a gente tem análise de pontos críticos de controle, que a gente utiliza na saúde. Então, cada atividade, seja na construção civil, na saúde, cada atividade a gente sabe, naquele ambiente, quais são os pontos críticos que ali pode ocorrer um acidente. Então, naqueles pontos críticos, a gente tem que ter um controle. O empregador, ele pode observar naqueles pontos se está ocorrendo ou não um acidente. Não sei se vocês já observaram, mas algumas empresas que nós vamos, existe uma placa mostrando quantos dias livres de acidente, ou quantos acidentes ocorreram. Então, tem essa forma de você visualizar naqueles pontos críticos quantos acidentes estão ocorrendo especificamente. Será que é na lavanderia? Será que está sendo na máquina de tintura? Onde é que está ocorrendo aquele acidente? E, a partir daí, o empregador ele pode começar a fazer programas específicos para esses trabalhadores. A gente vai ver que tem algumas comissões internas pensando nos acidentes nos trabalhadores de forma geral, as famosas CIPAs, né? Então, sempre as empresas geralmente elas fazem esses cursos, evitando e orientando os trabalhadores para evitar a ocorrência de acidentes. Então, geralmente tem essas formas de estar fazendo essas mobilizações para estimular os usos de equipamentos e alertar. Ali é crítico, ali pode ter um acidente,
ali é perigoso. Então, usa teu equipamento de proteção individual para não ter acidentes. Então, sempre tem que estar observando como é que estão esses indicadores, quantos acidentes estão ocorrendo ali. Eu acho que são esses 4 elementos aqui, para o empregador, eles são importantes. Que aí ele vai estar analisando como está o ambiente dele e vendo a necessidade ou não de estar intensificando essa parte de educação, que a gente comenta que é tão importante, a educação em saúde. Educação em saúde, isso é um ponto fundamental e um ponto que eu vou até pegar essa pauta para a gente estar trazendo aqui para o Saúde em Evidência, educação em saúde, porque aí a gente vai passear por diversos saberes, diversas disciplinas se encontram, né? Quando a gente fala em educação em saúde, é muito bom falar sempre sobre educação em saúde e, afinal de contas, a proposta é sempre falar em promoção e prevenção, porque estamos falando de saúde e não em doença. O foco da gente é sempre aliviar essa carga que você já tem, que todos temos, que é tão pesada, é uma rotina tão corrida, mas a gente entra como um refrigério todo sábado na sua casa com informações para trazer qualidade de vida e bem-estar para você. Quero agradecer, em nome da TV LW, em nome da TV Nova Nordeste, a presença de vocês dois aqui, agradecer a parceria da Faculdade de Medicina do Sertão, e esse é um momento em que eu deixo os convidados livres para fazer as suas considerações finais, e se quiserem disponibilizar rede social, fiquem bem à vontade, muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos. Catarina, nós é que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui conversando contigo e com todos vocês. Espero que podemos ter contribuído um pouquinho, né, com essa vivência, com essa temática, e estamos à disposição. Então, como mencionamos, somos aqui da Faculdade de Medicina do Sertão, participamos de projeto que podemos levar orientação para você, empregador, para você, empregado. Então, é só acionar a mim, no caso, a professora Elane, ou o professor Fábio, que estamos à disposição de ajudar e contribuir aqui com todos da nossa região. A forma de contato conosco, por sermos ligados diretamente à nossa instituição, seria através do nosso site da instituição, que aí lá vocês vão ter nosso contato em relação à questão de e-mail, à questão de telefone. Está tudo institucionalizado lá no site e estamos à disposição. Muito obrigada, professora Elane, professor Fábio, fica à vontade aí. Eu encerro agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por mais esse programa maravilhoso, que traz informação para a população e que a população se torne mais educada, através de mais programas como esse, que ele cresça e que você está crescendo bastante, até porque está nas redes sociais. Então, nesse momento, você e nós, convidados, estamos no mundo inteiro. Sim. Não estamos apenas em Arco Verde. Não, então, a gente está só gravando em Arco Verde, mas a gente já, tem paraibano, tem alagoano, tem gente do norte, do sul, do leste, do oeste, todo mundo conectado aqui com a gente, através da TV Nova, da TV LW e, sobretudo, como o professor Fábio disse, né, a era digital que a gente está vivenciando é uma maravilha, porque tem amigos meus, tem familiares meus, que estão no Canadá, que estão nos Estados Unidos, e as métricas mostram que a gente já ultrapassou não só as barreiras municipais e estaduais, mas também em nível de mundo, né? A gente já saiu do Brasil e a gente vai desbravar, porque saúde é sempre a temática que eu julgo mais importante, porque estando com saúde, a avó da gente já dizia isso. Peça saúde, porque com saúde o resto você corre atrás, né? Assim, é dessa forma que nós nos despedimos de você que está aí em casa, que você continue tendo um sábado de muita luz, de muita saúde, e o nosso encontro fica marcado para o próximo sábado. Eu aguardo você, vou bater aí, ó, na sua porta, e você, por favor, me deixe entrar com o convidado da próxima semana. Até lá!